Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à minha casa para esse nosso novo estudo de uma questão do Livro dos Espíritos, o nosso momento de esclarecimento e também, por que não, da divulgação desse livro espírita, primeiro livro da codificação espírita, um livro tão importante que deveria ser lido por todos nós para o nosso esclarecimento de muitas questões que a gente não conhece no nosso dia a dia, não é? E antes de começar o nosso estudo, sempre dizendo que os vídeos que a gente posta estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Associação Espírita Irmão Percival, ou no meu Facebook particular, Thiago Teis. Todos possam ficar à vontade para compartilhar, se assim acharem de importância, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso pequeno e humilde momento de entendimento de alguma questão que até então muitas vezes nós temos dúvidas, não é? Que o nosso entender de hoje não é o suficiente, está faltando algo, não é? Então o Livro dos Espíritos traz muitas vezes uma resposta exata para as nossas dúvidas. Então esse é o nosso momento para que aos poucos a cada estudo a gente possa desenvolver essa nossa consciência, esse nosso saber e tentarmos, na medida do possível, colocar em uso e em prática no nosso dia a dia para a nossa evolução espiritual. Pois bem, meus amigos, para o estudo de hoje, a questão que foi sorteada na semana passada foi a questão de número 223. Essa questão ela é a questão número 1, então, do capítulo 6, né, da visão espírita sobre a questão dos espíritos errantes, sobre a questão da reencarnação, né, do morrer, do voltar à Terra. É bem bacana essa pergunta e a espiritualidade sempre está tratando de uma forma bacana, porque a gente vê que cada pergunta que cai nos estudos, ela é importante para aquele momento, né? O Livro dos Espíritos, como a gente falou, ela tem 1019 perguntas com as suas respostas. Algumas se repetem, enfim, é um complemento da outra. Mas a gente nota que a espiritualidade está trazendo questões que precisam ser abordadas. Por isso que é tão importante a gente poder abrir permitir que essa informação seja absorvida com a gente trate e pense bastante nela, para que a gente possa dar um passo em sentido ao entendimento, um entendimento melhor, né? E a gente está no caminho disso, né? Eu acredito muito. Pois bem, vamos lá então, para a gente não se alongar muito no nosso estudo. A pergunta que caiu então foi a pergunta de número 223, e Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos, ao Espírito de Verdade. A alma reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? O que ele quer dizer nessa pergunta? Após a gente morrer, a alma logo volta ao mundo físico ou fica um tempo lá? Como é que funciona toda essa parte aí? Demora um tempinho, né? Ele quis fazer esse tipo de pergunta. E os espíritos, o Espírito de Verdade responde a Kardec dessa forma. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades do espírito. Seu estado normal é dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, olhem bem, hoje nós estamos no mundo ainda de provas e expiações, mas nós já passamos de um período muito longo de reencarnações em mundos primitivos. Imagina a nossa era primitiva como era aqui, que a gente não tinha entendimento, a gente não tinha o pensamento, o raciocínio. Então a gente encarnou, viveu muitas vezes nesse mundo para que a gente pudesse ter a capacidade de raciocínio para estar aqui agora. Mais evoluídos hoje no mundo de provas e expiações, mas já não passar de pernas para a gente poder entrar no nosso mundo de regeneração, que é um mundo melhor, com menos sofrimentos. Então olha só, a gente está a um passo do mundo melhor. Então nesse mundo melhor a gente vai vir com uma velocidade maior para cá, ou não, depende da nossa missão no mundo espiritual também. Mas, complementando essa resposta que o Espírito de Verdade deu, para que a gente pudesse absorver e ter um entendimento, o nosso querido Espírito Miramés traz a sua contribuição para esse estudo, né?
E, inclusive, para as pessoas que querem ter acesso a esses comentários de Miramés, existe um livro que é Filosofia Espírita, que lá traz todas essas questões do comentário dele, da interpretação, que nos ajuda ao entendimento dessas questões do Livro dos Espíritos e muito mais. Então vamos lá para ver o que Miramés traz para a gente sobre essa questão de número 223. E ele diz assim: intervalo entre reencarnações. O que é reencarnação? É a volta do mundo espiritual, a volta do espírito do mundo espiritual para o mundo físico, né? Porque nós estamos temporariamente vivendo nesse mundo palpável, de formas, de matéria. A nossa pátria-mãe é o mundo espiritual. Lá é o nosso destino. A gente vem para cá para a gente possa aprender a amar. Cada um no seu tempo, né? Cada um dando seus passos, mas esse é o nosso objetivo. Então a nossa vida aqui é temporária e a vida espiritual é infinita. Então ele está falando isso. Quanto tempo demora para a gente poder sair do mundo físico para morrer, né? Morrer do corpo e voltar para esse corpo já em outro corpo para uma outra vivência. Bem, há muitas dúvidas sobre o tempo que a alma espera entre duas reencarnações, para a volta em novo corpo à Terra ou em outros mundos, mas o Livro dos Espíritos não se esqueceu de tocar nesse assunto para esclarecer aos que iriam naturalmente interrogar. O tempo que se gasta para a alma voltar novamente ao corpo é variável. Alguns voltam imediatamente, dependendo das necessidades do espírito. Os mentores espirituais acham conveniente mostrar ao reencarnante que seria melhor que ele voltasse sem demora. No entanto, há outros que a demora é um caminho mais inteligente para recolher experiências necessárias à segurança de sua volta. Então, dando uma pincelada, como a nossa pátria-mãe é o mundo espiritual, lá a gente aprende muitas coisas. A gente aprende vivências lá. A gente vem ao mundo físico para que a gente possa colocar à prova o que a gente aprendeu no mundo espiritual, né? A variação nesse assunto delicado das vestes na carne é do zero ao infinito. É uma oportunidade valiosa para todos os espíritos que desejam ascender, despertar seus valores na profundidade da consciência. Devido às vibrações pesadas da Terra, o espírito, quanto mais iluminado, mais tempo normalmente espera para voltar à mesma. Alguns podem gastar 1000 anos para descer novamente à carne, com missão divina de instruir e dar exemplos de amor para a humanidade. E um caso desses é o do nosso querido Francisco de Assis, né, que como é um espírito evoluído, um mensageiro da fraternidade, ele não precisou voltar imediatamente para o corpo, para a Terra. Ele pôde ficar mais tempo, não é, no mundo espiritual, porque como ele é um espírito com mais amor, digamos assim que o trabalho dele no mundo espiritual era muito mais valioso para todos nós do que aqui. Quando ele veio para cá foi como um desses nossos avatares, como São Francisco, como Buda, Krishna, tantos outros, Jesus, que foi o nosso espírito mais evoluído que pisou na nossa terra, não é? Eles são os nossos avatares, então eles demoram mais tempo a retornar aqui. Eles só vêm em missão de nos fazer melhores. Nos mundos superiores, entretanto, o tempo se encurta, mesmo em se tratando de espíritos iluminados, por encontrarem na atmosfera do mundo ambiente favorável, visto que todos os pais nessas regiões são conscientes da lei da reencarnação, favorecendo assim a chegada do missionário da verdade. Por isso que é tão importante o nosso esclarecimento, de nós termos as nossas dúvidas esclarecidas, as dúvidas da nossa alma, o que não nos serve mais, muitas informações que não merecem mais a nossa consideração, o nosso tempo de entendê-las. A gente precisa dar um passo além no entendimento das coisas espirituais, pois nós somos espíritos imortais vivendo num corpo físico temporariamente.
Essa é a ideia que a gente tem que ter, e a gente tem que estar dando a ordem ao nosso corpo, à nossa consciência, para que a gente possa entender essas verdades espirituais, para que a gente possa evoluir também em consciência, meus amigos. Essa é uma das nossas missões aqui no nosso planeta. A nossa disciplina da nossa consciência. Vários livros mediúnicos se referem aos processos da reencarnação de modo a conscientizar o leitor da verdade para que ele, quando oportuno, venha a ajudar nessa delicada operação junto aos benfeitores da espiritualidade superior. Quantos livros nos são dispensados pela espiritualidade, pelos espíritos, ou intuídos por muitos dos escritores que trazem livros ótimos para a gente de autoajuda. E esses livros estão aí disponíveis para a gente, para que a gente possa, como a gente sempre fala, dar um passo além desse nosso entendimento ainda muito primitivo das coisas. Então, as janelas do entendimento estão aí. Cabe a cada um de nós buscar dar essa nossa contribuição, esse passo, o esforço é nosso. É nosso. A espiritualidade traz a máquina de trabalho, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que aprender a operar, entende? Se queremos uma reencarnação melhor para o futuro, não desprezemos as mudanças, os consertos morais, e para tanto procuremos Jesus. Seus preceitos são eternos e vibram na eternidade da vida, sendo caminhos que nos mostram a felicidade e como conquistá-la. Estudemos as vidas de seus discípulos, das grandes personagens que estiveram na Terra, com a missão sagrada de elevar o homem, que encontraremos nos seus exemplos a força indispensável para a renovação dos nossos velhos costumes. Jesus, a gente leva por ele a base, foi o Espírito mais perfeito que veio até nós. E ele foi puro amor. Em tudo, ele deixou isso para que a gente possa ter como bússola, como caminho a seguir, como norte para que a gente possa seguir. E hoje, 2000 anos se passaram e a gente não conseguiu entender isso. Eu mesmo não consegui entender isso. Muitos de nós estamos no mesmo barco, mas a gente está a caminho de evoluir. Então estudemos essas pessoas, esses avatares que vieram para nós, que foram espíritos bons, que trouxeram a experiência do amor, da fraternidade, da benevolência. Esses exemplos são o caminho certo que a gente tem que seguir se a gente quer dar um passo mais longo a caminho da nossa evolução espiritual. O fora da caridade não há salvação é a meta de luz, traçada pelo Espírito que a escreveu na vivência de cada dia. Necessário se faz que entendamos o que é caridade. É possível que já conhecemos o Cristo. E se aprendemos a orar, porque a oração é o canal divino por onde recebemos a intuição do Senhor. Como a gente falou, Jesus veio, o nosso Cristo veio para nos mostrar o amor. Ele nos trouxe o caminho. E a oração, ele nos disse que é o caminho mais fácil e mais certo da gente se comunicar com Ele e com os espíritos superiores. Nós precisamos acreditar em nós. Como Jesus disse já uma vez, tudo que você busca, acredite que já tem alcançado isso. E você vai alcançar. Ele disse isso. Tenha fé que você vai chegar lá. E você vai chegar. Nós temos o poder disso. Muitos de nós ainda não conhecemos. Porque a gente não confia nisso. A gente está muito preso a esse mundo material. A esse mundo físico, o mundo das conquistas físicas, temporárias. Muitos de nós acumulam riquezas materiais que a gente não vai levar junto, todos vão ficar aqui. O dinheiro é importante, sim, é importante, a gente precisa dele, mas ele não é o objetivo principal da nossa passada terrena. Ele só nos dá o sustento
para que a gente possa às vezes ter a caminhada mais tranquila. Somente isso. Ou as riquezas que nós vamos levar e as coisas boas que nós fizemos e deixamos nesse mundo físico. Isso que vai fazer somar no nosso mundo espiritual, que vai ser o nosso tijolinho da nossa casinha que a gente está construindo lá em cima, né? A nossa caridade, a nossa fraternidade, a nossa vontade de contribuir e contribuir. Na variação do tempo, a força da verdade faz gerar a compreensão das leis naturais que nos garantem a vida e nos levam a sublimar os sentimentos. Precisamos conhecer não somente a vida na matéria, como a vida no espírito, e essa necessidade é bem maior entre os encarnados. Falamos aos de boa vontade, para que eles aproveitem as oportunidades oferecidas pela doutrina espírita, de modo prático a conhecerem a si mesmos, para que o conhecimento da verdade seja mais fácil. É como a gente falou, como eu falei, nós temos o material disponível, nós temos muito material bom. Como a gente vai saber se esse material é bom ou não? Vemos a árvore que escreveu. Se a árvore for boa, vai ter frutos bons. Então vemos os exemplos das pessoas, os exemplos que os escritores nos trazem para nós. Essa é a nossa referência. Se são pessoas boas, que fazem o bem mesmo, a gente pode seguir o que ali é passado. Isso é importante que a gente tenha consciência. Muito material nos é passado aqui nesse momento de transição planetária, mas a gente tem que ter a razão. A gente tem que saber interpretar o que realmente é verdadeiro e o que se passa por verdadeiro, mas não é. A gente tem o raciocínio, a gente já tem a possibilidade de pensar dessa forma e agir assim. Deixamos acender em nosso coração a luz do entendimento. Que essa luz ser-nos-á para a jornada que Jesus deseja que empreendamos. Bem, o estudo de hoje eu achei bem bacana, eu gosto muito dessa parte de reencarnação, de mundo espiritual, mundo físico, é uma coisa bem bacana. Nós temos que ter aquele entendimento que a nossa vida física é temporária. Nós não sabemos quando a gente vai deixar a nossa vida física. Tudo nós escolhemos antes de vir para cá. Eu estou falando nós, que temos um pouco mais da razão, de entendimento, que somos pessoas mais boas. Nós fizemos esse caminho junto com a espiritualidade antes de encarnar, antes de vir para cá. Nós fizemos metas e falamos antes de vir para cá, que a gente ia seguir essas metas com muito cuidado, que a gente ia conseguir alcançar. Muitas vezes a gente se desvirtua do caminho. Então é bom que a gente possa pensar um pouquinho o caminho que a gente está traçando, para ver se isso é um caminho que faz bem a nós, ao nosso próximo e soma para esse projeto Nova Terra, para esse projeto de mundo de regeneração, de mundo melhor. A gente tem que ter esse entendimento. Então façamos tudo que a gente faz da melhor forma possível, porque não é o que a gente faz, é o sentimento que a gente coloca no que a gente faz. Então, se a gente colocar sentimento de amor nas coisas que a gente está fazendo, esse sentimento a gente leva para o mundo espiritual. Essas conquistas ficam no nosso espírito. A gente aprende a ser melhor dessa forma. Então, hajamos da melhor forma possível, como a gente já falou mais uma vez. Mãos à obra. A gente está no momento que a gente precisa colocar mãos à obra. Não é mais momento de ficar em cima do muro. Não existe mais isso para a gente que quer ir para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração são de pessoas decididas, proativas. Hajamos proativamente. Hajamos proativamente para ajudar as pessoas a praticar a caridade para com o próximo e com nós mesmos. Esse é o caminho. Confiemos em Jesus, na espiritualidade, do nosso mentor, do nosso espírito, nosso anjo guardião, não é? Que está sempre conosco, nos intuindo
permitamos abrir os nossos ouvidos para que Ele possa intuir coisas boas para a gente e, com certeza, a intuição que nos virá será o caminho certo a seguir. Desejamos a todos uma boa semana para todos vocês, que amanhã é dia de finados no nosso mundo físico, não é? Que a gente possa orar pelos nossos irmãos que já partiram. Nós já aprendemos num outro estudo que isso não é necessariamente necessário que seja num dia particular, a gente tem que orar sempre por eles. Mas esse dia que já está arraigado em nós, como dia de finados, que seja um momento de oração, para que aqueles que estão lá no mundo espiritual possam sentir essas energias que a gente está dispensando a eles com muito carinho, muito amor. Façamos dessa forma, que Jesus nos proteja e mais uma vez, em nome da Associação Espírita Irmão Percival, em meu nome, desejo uma ótima semana a todos, com muita luz, com proatividade e benefício da caridade e benefício a Jesus e que sejamos instrumentos da vontade do bem. Fiquem com Deus e uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.